eu lembro que eu gostava tanto dessa coisa, né, de escola e tal, que a minha mãe me levava em algumas aulas e dizia, Rafael, claro, eu tinha uns 12 anos e era uma aula para pequenininhos, né? Dá uma aula aí para as crianças. E eu já gostava enfim, falar ali sobre o alfabeto, isso e aquilo, né? Que ela dava aula para a primeira infância e tal. Até faço uma referência aqui, né, ao Luiz Fernando Veríssimo, que faleceu essa semana, porque ele foi muito importante para mim, mas daí botei como meta cada ano lançar um livro. Virou uma rotina daí já de autocobrança, né? Cara, eu me defino como um cara muito planejador e trabalhador, sabe? Eu sou um cara do planejamento. Até se eu te mostrar aqui, ó, eu tenho aqui calendário físico, né? Eu planejo o ano inteiro. Encontro Casual. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Encontro Casual aqui na Unijuí FM. Claro que você sabe que antes de eu apresentar aqui o nosso convidado, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, fazer todo o ritual necessário para levar mais longe dele, que é palestrante, consultor, referência, e talvez a melhor definição seja essa, um dos maiores conhecedores de tendência do universo de negócios em redes sociais do Brasil. Estou falando do palestrante que vem aqui a Ijuí no dia 17 de setembro para o nosso Campus Fashion falar sobre marketing digital. Eu converso a partir de agora com Rafael Terra. Seja bem-vindo, Rafael, tudo bem? Tudo excelente, prazer estar com vocês. Cara, vamos voltar lá no início, na cidade de São Luís Gonzaga, infância. O Rafael já dava mostras de que estava à frente do tempo, analisando esse universo todo que muda de inovação, já era um cara inovador. Como é que era o Rafael criança? Meu amigo, te confesso que eu sempre gostei de um palco. Eu era aquele cara que estava sempre envolvido com teatro, saca? E festa junina, eu lembro que festa junina não precisava a professora pedir 2 vezes ali para fazer a peça de teatro que eu estava no meio. Então, desde sempre gostei bastante de teatro e logo ali pelos 12, 13 anos me despertou a questão do conteúdo. Então, também era aquele cara que fazia o jornalzinho da escola. Então, desde sempre, assim, a questão de teatro, mais a comunicação. Tinha a rádio da escola também, não sei se você lembra. Sim, claro. Que pedia as músicas da escola, né? Então era sempre esse cara envolvido, né, nos movimentos de comunicação, eu diria, né? Então, quando chegou ali o momento de pensar no vestibular, logo eu me identifiquei com jornalismo, porque era aquela faculdade que trabalhava com aquilo que eu gostava, né, que era a produção de conteúdo. Então, sim, sempre fui envolvido aí na parte da comunicação, né? Até uma questão bem interessante, que não sei se você lembra, amigo, que tinha no início da internet existiam uns fanzines, o que era fanzine? Era como uma revista digital, né? Que como tinha pouca gente que tinha internet, quem tinha acesso meio que fazia as últimas notícias de bandas, isso e aquilo. E eu já era aquela pessoa que gostava de fazer fanzine aos 14, 15 anos, saca? Então, foi realmente assim o encontro com a comunicação e o crescimento com as redes sociais, enfim, muito natural mesmo, porque eu sempre gostei. E tinha alguma influência na família? Tinha gente da comunicação? Você se inspirava em alguém nessa época? Lembra de alguma coisa nesse sentido, Rafael? Então, meus pais, né, hoje já aposentados, os dois são professores. Tava então, tudo em casa, então. Exatamente. Então, a questão do ensinar, eu lembro que eu gostava tanto dessa coisa, né, de escola e tal, que a minha mãe
me levava em algumas aulas e dizia, Rafael, claro, eu tinha uns 12 anos e era uma aula para pequenininhos, né? Dá uma aula aí para as crianças. e eu já gostava enfim, falar ali sobre o alfabeto, isso e aquilo, né? Que ela dava aula para a primeira infância e tal. Então, sim, dentro de casa. E minha mãe era porque hoje é aposentada, professora de educação artísticas, né? Em artes, enfim. Então, sim, sempre foi muito dentro de casa. Agora, a gente está falando aí de uma época que está surgindo também esse movimento, como você disse, de rede social, o mundo mudando. Qual era a tua referência fora de casa, né, de família, fora da família, melhor, nessa área da comunicação? Já era também na área da inovação? Já tinha algum nome que você, não vou dizer que se espelhava, mas que mirava ou tinha aquele olhar diferente para essa pessoa? Não necessariamente para a pessoa, mas para o veículo. Tem a ver com música, inclusive. Eu digo que a MTV, nossa, foi assim uma escola de comunicação fantástica, porque na época eu gostava de comunicação e gostava muito de música, né? Até tem algumas músicas que eu escolhi aqui pensando nessa época. Então a MTV era aquele canal que linkava as novas músicas, os novos, enfim, agentes, né, da cultura que estavam surgindo. Então eu digo que a MTV foi um grande lance. E quando surgiu a revista da MTV, eu consegui assinar a revista da MTV, eu lembro que a revista chegando mensalmente na minha casa, no interior, era algo assim, ó, para mim, revolucionário. Então, a minha referência era MTV total, assim, total. Imagino que tudo isso, né, não teve dúvidas, como você disse, para fazer o jornalismo. Essa mudança da saída da cidade pequena, né, para algo maior, mudou muito, te influenciou? Como é que foi a tua formação também? Mudou muito. Você sabe que eu e minha família, enfim, eu acho que todo mundo é bem ansioso, né? E olha que coisa. Eu fiz o vestibular aos 16 anos, né? E eu não passei na URGS. A URGS é a federal. Sim. Aqui, né? E daí, enfim, tinha uma faculdade que é até perto aí de Juí, a Unicruz. A Unicruz tinha jornalismo, né? E daí eu e meus pais, nossa, eu louco para começar, não, vamos na Unicruz. Então, não passei na URGS ou na Unicruz, né? E eu comecei jornalismo na Unicruz. Fiz o primeiro semestre de jornalismo em Cruz Alta. E logo no primeiro semestre ali eu já queria começar a trabalhar e tal, e eu logo pensei, meu Deus, mas tipo, aqui eu vou trabalhar, não, tinha um jornal, sabe? Daí eu pensei, não vai fazer muito sentido, porque se eu me formar, que tem um jornal, né? Então preciso sair. Daí acabei o primeiro semestre lá na Unicruz e conversei com meus pais e, enfim, convenci eles, né, a vir embora para Porto Alegre. Daí foi toda essa mudança, isso com 16 para 17, né? Enfim, com 17 anos aí para 18, acabei vindo para Porto Alegre. Daí comecei a fazer faculdade aqui em Porto Alegre, na PUC, enfim. E foi um alto aprendizado, né? Tinha uma época que eu lembro que comia só miojo, né? Mas não por... Graças a Deus, meus pais me ajudavam, né? Desde o primeiro semestre já comecei a trabalhar. Mas, enfim, pela facilidade e tal, né? Era um aprendizado na marra, né? Tempos que fazem a gente pensar, né? Agora, Rafael, você falou de Cruz Alta, né? Cruz Alta tinha a RBS TV nessa época, né? A sucursal aqui, enfim, a TV nunca te atraiu como veículo de comunicação? Amigo, você sabe que não, o meu lance sempre foi, tanto é que hoje eu tenho 4 livros e tal, né? Sempre foi a escrita. Eu gostava muito do escrever, tanto é que eu até realizei esse sonho de trabalhar em jornal, trabalhei uma época na Zero Hora e tal. Enfim, o meu lance era escrever. É claro, né? Hoje tudo mudou, hoje nós vivemos totalmente aí na era do audiovisual, né? Mas, enfim, tudo mudou. Hoje sou mais marqueteiro que jornalista, mas, enfim, mas o meu lance era escrever. Eu pensava muito na escrita.
Rafael, a gente está chegando aqui ao final do primeiro bloco do Encontro Casual, mas eu queria que nesse final, antes de você anunciar as músicas aqui do programa, as que iniciam, você falasse dessa virada, né? Enfim, como você disse, hoje é um mais marqueteiro que jornalista. Quando começou, se você lembra desse primeiro insight, assim, bom, vou mudar a minha carreira aqui, tá, sou um jornalista, sou um profissional da comunicação, mas quero ir para outra área aqui dentro disso. Perfeito. Rapidamente, então, meu primeiro estágio foi no Portal Terra. Então, ali, quando eu cheguei em Porto Alegre, comecei a faculdade e comecei um estágio num portal que chama Terra, existe até hoje, né? Não é da minha família, gente, mas enfim, no Portal Terra, né? E lá foi uma escola, porque de cara já comecei o digital. Depois do Terra, eu fui para o Grupo RBS aqui de Porto Alegre, né? Trabalhar também em portais, no Clique RBS, outro portal que chamava H na época, e foi ali que eu comecei a ter um contato também maior com veículos maiores, né? E quando eu me formei em jornalismo, acabei a faculdade, eu continuava trabalhando na RBS, e na época existia um movimento das marcas começarem a fazer blogs, a fazer conteúdo para blogs. Isso eu estou falando há uns 20 anos atrás, tá, gente? Uns 20 anos atrás mesmo. Então, eu comecei a fazer blogs e tal, e a RBS não deixava você trabalhar em outro veículo de comunicação. E eu tinha um turno livre. Daí eu comecei a trabalhar em agência de publicidade. Trabalhava na RBS em agência de publicidade fazendo conteúdo para as marcas. E daí aquela agência, na época, começou a me levar nas reuniões para eu vender o trabalho de fazer o conteúdo para marcas em blog. E foi daí que começou a me dar o estalo, meu Deus do céu, eu sei fazer esse conteúdo aí, que na época era conteúdo para blog, existia Twitter, Orkut, blog, né? E eu sei vender. Foi daí que começou, meu Deus, essa questão de vender, ela muda o jogo, porque os caras estão me levando aqui para vender o trabalho, é porque eu, além de saber fazer, eu sei vender. Foi daí que começou a minha veia de empreendedorismo, né? Daí fiquei um tempo trabalhando ali com a RBS, com essa agência, e daí chegou um momento que eu tinha um monte de freela, já tinha uns 5 freelas ali, e comecei a pensar, nossa, tá na hora de dar o famoso peitaço, né? E abrir mão de algumas coisas para fortalecer outras. Foi daí que eu abri minha agência, isso há bastante tempo atrás, né? E foi daí que eu comecei a empreender no universo do conteúdo, que daí eu comecei a trabalhar com conteúdo, mas com conteúdo para marcas, que é o que eu faço, entre aspas, até hoje, né? Exatamente. E a gente vai falar, obviamente, desse conteúdo, de tudo isso, no próximo bloco, porque nesse chegou a hora da parte mais difícil do programa, Rafael, que são as 2 músicas iniciais do Encontro Casual. O que a gente vai ouvir? Eu escolhi nesse primeiro bloco David Guetta e a Dua Lipa, porque o David Guetta eu admiro muito ele pelo processo de reinvenção dele, né? O cara, a cada ano, ele tá com hit. E a Dua Lipa, eu acho que ela representa muito essa geração. Para mim, ela é a cara desse momento que a gente vive no mundo. Então a gente vai de David Guetta e Dua Lipa. São as 2 primeiras do nosso convidado, que é o palestrante do dia 17 de setembro do Campus Fashion. O Rafael Terra vai estar aqui falando sobre marketing digital. Compre seu ingresso, venha também prestigiar o Campus Fashion da Unijuí. Vamos ouvir as 2 primeiras para quem está ouvindo, olhando melhor no YouTube. Segue a conversa aqui com o Rafael Terra. Muito bem, vamos seguindo aqui o Encontro Casual que traz hoje ele que é palestrante, consultor, referência em marketing digital. Estou falando do Rafael Terra. Rafael, vamos falar sobre essa mudança. Você terminou o bloco dizendo, né? E que tal o peitaço, para usar a expressão que você disse, né? Esse universo novo em que tinha a questão do marketing, da venda e de um universo digital também surgindo nesse momento, né? Ficando cada vez mais forte e predominante, eu diria, na comunicação. Exato, amigo. Você sabe que primeira dica aí para o pessoal que está ouvindo, aproveitar a oportunidade no momento certo, né? Porque o que acontece? Voltando no tempo, era no momento que existia Twitter, estava chegando o Facebook,
e blogs, né? Então era um momento que estava surgindo, tinha muita demanda de marcas olhando, nossa, eu preciso criar conteúdo além da publicidade, né? Eu preciso ter um canal de conteúdo. Ao mesmo tempo havia pouca concorrência. Então hoje, se a gente vai falar de marketing digital, você tem milhares e milhares aí de concorrentes, né? Mas na época você tinha pouca concorrência, tanto é que às vezes eu mesmo me assusto. Mas um dos meus primeiros clientes foi a Seven Boys, a marca aquela de pão, entende? Exatamente. Então, foi, eu acho que o meu segundo, terceiro cliente foi a Seven Boys. Então, de cara, assim, eu já consegui entrar no mercado muito latente, porque existia a oportunidade. Então, o que eu sempre digo para as pessoas, principalmente para o pessoal que quer empreender, é não espera muito. Quando você notar uma oportunidade latente, vai com tudo. Porque quando há uma oportunidade muito forte, né, se você não aproveita na hora, você paga mais caro. Eu digo que oportunidade é como passagem aérea, né? Quando a gente deixa para depois, o preço sempre aumenta. Então, a primeira questão aqui é da oportunidade. Segundo, do saber o momento que você tem que enfrentar os medos e crescer mesmo. Porque o que acontece, né? Chegou um momento que eu tinha lá a RBS, agência de publicidade e vários freelas. Teve um momento que eu fiquei só com os freelas e teve um momento que eu vi eu não consigo mais dar conta desses freelas. Eu preciso me profissionalizar, preciso contratar mais gente. Então, a importância também de entender que a gente não consegue, para crescer, fazer tudo sozinho, né? Tem um momento que a gente precisa confiar mesmo na gente, nas outras pessoas, para crescer. Então, esse foi um momento muito, digamos assim, desafiador também, do sair do home office e abrir algo maior, contratar pessoas, que daí você já vem outra jogada, né? Eu trabalhar com pessoas, não depende mais só de você, ao virar o que eu chamo de um líder, né? Que é você começar a trabalhar com mais pessoas. Isso foi uma virada, assim, bem interessante. E sendo sincero contigo, porque eu sou super sincero, hoje, às vezes, eu até olho para trás e penso, meu Deus do céu, como a gente muda. Porque te contar hoje, olhando assim, meu Deus, eu não sei se hoje, com a minha cabeça, eu faria tudo aquilo, mas... Teria coragem de fazer? Exatamente, porque a gente vê que a nossa mente muda, né? Não que a gente ficou mais medroso nessa questão, mas os interesses mudam, né? E naquela época eu vejo que foi muito corajoso. Nossa, eu tinha, sei lá, 20 pessoas, 30 pessoas para pagar por mês. Então, é que hoje... Então você pensa, nossa, tem momentos assim de empreendedor que você tem que realmente assim confiar e ter sangue frio de fazer a coisa acontecer, né? A questão dos livros, né? Você é autor de livros que venderam muito, enfim, são referência hoje nessa área. Foi vindo junto com as tuas experiências? Surgiu depois? Como é que foi a parte da escrita, de materializar esse trabalho, toda a tua experiência? Muito bacana a tua pergunta, e até faço uma referência aqui, né, ao Luiz Fernando Veríssimo, que faleceu essa semana, porque ele foi muito importante para mim contextualizar, né? Primeiro, de novo, a questão da família, né? Não adianta, gente, os exemplos assim nos ajudam bastante, né? Então, como meus pais eram professores, tinham aquela brincadeira de casa, pega essas folhas aqui, vai fazer um livro, etc. Então, desde pequeno, né, tinha sim uma questão familiar, e eu cresci com aquilo. Que legal fazer livro, né? Você materializa uma ideia. Então, eu sempre tive essa questão do fazer um livro, materializar ali. Depois, quando fiz jornalismo, eu tinha o Luiz Fernando Veríssimo muito como referência, né, que faleceu a semana passada. E uma das coisas que eu li, e que isso é interessante eu contar uma certa vez, ele contou que escreveu o primeiro livro aos 35 anos. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu disse, olha, até os 35 anos eu preciso lançar meu primeiro livro, porque a minha referência no jornalismo escreveu o primeiro livro até os 35. A importância de a gente ter inspirações, né? E daí eu fiquei com aquilo na cabeça. E daí, olha que interessante, veio a pandemia, na época da pandemia eu tinha exatamente 35 anos, e durante a pandemia, até, infelizmente, faleceu uma tia minha também, uma série de coisas, mudanças no mundo, né?
E eu pensei, meu Deus, o mundo está acabando, o mundo está se transformando, e eu ainda não realizei meu sonho, que é de lançar o livro. Então, lancei meu primeiro livro aos 35 anos, no meio da pandemia, né? Desculpa, e mostra como a importância de duas coisas. A gente tem uma referência, então a questão da idade ali me referendou, mas quando a água bate na bunda, o famoso, né, a gente corre e faz. Porque foi bem na época da pandemia, do tipo, aquela coisa, meu Deus, se não vai ser agora, vai ser quando, né? Então também mostra que dá para fazer, porque eu escolhi, infelizmente, até o pior momento, né, para lançar um livro, que estava todo mundo em casa, e desde então não parei mais, me botei como meta lançar um por ano. Hoje estou com 40 anos, né? E, enfim, uma vez por ano lancei um livro, estou no 4º livro. Esse ano, se tudo der certo, está na editora já o 5º. Mas daí botei como meta cada ano lançar um livro. Virou uma rotina daí já de autocobrança, né? Pois é, e imaginava que esses livros iam ter a repercussão que tiveram, Rafael? Claro que a gente escreve, imagino, querendo que tenha, né? Mas imaginava, tinha essa expectativa já? Não tinha, sendo sincero, não tinha. E o primeiro, eu tenho até ele aqui, o primeiro foi sobre Instagram, né, o de Instagram Marketing, e de novo, amigo, né, algo para ficar aí para as pessoas que querem empreender, é de novo a possibilidade, porque não tinha um livro sobre Instagram ainda no Brasil, um livro brasileiro. Então, de novo, aquela coisa, né, do tipo, tenho assuntos aí do marketing e tal para escrever, mas qual livro ainda não tem? Não tem um livro de Instagram Marketing, eu trabalho com isso. Então, aquela coisa de unir a expertise, mas também com algo que está latente, né? Então, eu devo muito a isso também, a preencher uma lacuna ali que não existia ainda um livro sobre marketing no Instagram no Brasil, né? Ao mesmo tempo, né, tudo acontece ao mesmo tempo na vida da gente, não há uma caixinha e outra que você fecha e abre, né, as caixas da vida. Você já estava atuando como professor e também se tornando uma referência como palestrante. Esses dois universos, o palestrante, o palco e o professor referência na área, isso também te faz bem? Como é que você lida com esses universos diferentes? Como é que você entrelaça eles também com o Rafael escritor, com o Rafael comunicador? Bacana, você sabe que no meio disso tudo, de novo, né, coisas que vão nos acompanhando, a SPM, a faculdade SPM, foi muito importante nesse sentido para mim, porque na época lá que eu estava trabalhando com marcas, montei minha agência, né, eu pensei, no final das contas eu estou agora trabalhando com marketing, né, unir o jornalismo com marketing conteúdo, né, fazer conteúdo para marcas é conteúdo, mas eu não tinha aquela bagagem de marketing ainda, e eu fiz a minha pós em marketing digital na SPM, foi a primeira pós de marketing aqui da SPM em Porto Alegre, e logo que eu acabei a pós, a SPM me convidou para ser professor. Rafael, tu é um cara que tem agência, não quer dar aula para a gente e tal. De novo, as oportunidades, né? Isso também eu tô falando uns 15 anos atrás. E eu, meu Deus, bora lá. Daí comecei com a SPM, né? Sou parceiro deles até hoje, tenho alguns cursos com a SPM. E daí começaram a surgir convites que às vezes até o pessoal me pergunta, Rafa, como você chegou na USP e tal? Meu amigo, surgiu um e-mail lá me convidando, eu fui aceitando e hoje estou parceiro deles já há 6 anos. Mas tem coisas que vão surgindo, né? Que a gente não tem base, que é o que eu até falo muito no meu segundo livro de autoridade digital, que é uma construção de conteúdo, enfim, uma construção de narrativa que vão acontecendo, né? Uma coisa vai somando a outra. Mas a questão do ser professor, de ser palestrante, é real, que eu acho que fecha tudo, é o famoso propósito, né? Que vem desde um fechamento assim, é isso que eu me realizo, sabe? Eu digo que eu cobro para falar porque é minha profissão, mas, cara, sabe o que tu tem prazer de fazer assim, ó? Poderia ficar... É o lugar que você gosta de estar. É o famoso flow, entendeu? Então, enfim, realmente o famoso propósito para mim é ensinar, né? Compartilhar ali, seja em livros, em aula, e palestra vem no meio de tudo isso, né? Uma possibilidade aí
de chegar a mais lugares, enfim, inclusive um prazer vai estar com vocês aí. Pois é, mais uma vez aqui em Juí. Vamos terminar esse bloco com você falando do que define o Rafael Terra. Pensando agora e lembrando dos momentos da tua vida, é a coragem de agir no momento certo, é deixar fluir, como você diz, o propósito que a gente tem, cada um. Como você se define, Rafael? Cara, eu me defino como um cara muito planejador e trabalhador, sabe? Eu sou um cara do planejamento. Até se eu te mostrar aqui, ó, eu tenho aqui calendário físico, né? Eu planejo o ano inteiro, entende? Então, eu sou um cara que planeja e trabalho para conquistar, assim. Claro, o pessoal da astrologia diz que é por causa do signo, né? Eu sou de Touro. Mas, enfim, não sei se é ou não, mas eu sou um cara, assim, muito de planejar e com o tempo, assim, é claro, né? A gente vai avaliando o que faz mais sentido, o que não faz mais, aprendendo a dizer não. Mas eu sou um cara que planeja e trabalha, com certeza. Vai lá, traça o caminho e segue ele. Exatamente. Muito bem. Sabe o que está traçado aqui no teu caminho? Mais 2 músicas, Rafael. O que a gente vai ouvir agora? Agora eu fiz um exercício aí de voltar no passado mesmo. Trouxe 2 bandas da adolescência. Falei ali da MTV. Gente, quando surgiu o Linkin Park na MTV, eu fiquei assim... Fiquei doido. Meu Deus, que banda é essa, né? Então, Linkin Park aí tá na minha jornada. E teve um momento que eu comecei a gostar muito de heavy metal. De música mais, enfim, um rock mais pesado, e tinha uma banda que eu gostava muito, chama Hammerfall, que entre tantas aí de heavy metal, essa é uma das que eu escuto semanalmente até hoje. Eu ia te perguntar isso, segue escutando? Sim, é o famoso assim, cara, vai Dua Lipa, depois vai um Hammerfall. Dá uma guinada aqui. Uma guinada assim total. É isso aí, é o nosso palestrante aqui do Campus Fashion, Rafael Terra, do dia 17, o Campus Fashion, vou até mostrar aqui na câmera, ó, dia 17, claro, você é convidado também para o dia 11, próxima semana, já tem o início do Campus Fashion, com a Noite Fashion especial aqui no campus. Depois tem o Rafael no dia 17 e no dia 23 tem a Madeleine Miller, também convidada do Campus Fashion 2025. Aqui você não pode perder, vá lá, compre seu ingresso e participe. E fique ligado conosco, porque vem aí o bloco final do Encontro Casual com Rafael Terra. Muito bem, depois do intervalo nós voltamos aqui com um encontro casual para você que está acompanhando no rádio e para você que está acompanhando no YouTube também. Já aproveite, se inscreva em nosso canal e dá o like lá para a gente fortalecer aqui o canal da Unijuí FM. Estamos conversando com o Rafael Terra, que é palestrante aqui do Campus Fashion no dia 17 de setembro. Venha para o Campus Fashion, compre seu ingresso e, claro, Rafael, vamos falar aqui da tua palestra, Marketing Digital, no momento talvez de maior mudança do mundo, assim, ou uma mudança mais rápida, né? As mudanças estão acontecendo de forma... Se comparar o início do século XX com esse início do século XXI, eu não sei qual que teve mais impacto, mas... A mudança mais rápida, tenho certeza que aconteceu nesse século XXI, né? Agora, com a chegada da IA, tem as redes sociais, transformaram a vida das pessoas. Como é que dá para falar de marketing digital com todas essas questões ligadas aí na sociedade de hoje, Rafael? Muito bom, a gente costuma dizer que no marketing, no digital, hoje não há tédio, né? Hoje as coisas mudam muito rápido, mas tem coisas que nunca mudam, que é o comportamento das pessoas, né? Eu trago muito isso para minhas palestras, 2 momentos, a parte tecnológica e o que está performando em ferramenta, em algoritmos, porque sim, é uma leitura de algoritmo e pessoas, mas ao mesmo tempo tem coisas que nunca mudam, né? Que é o desejo das pessoas, é o resolver problema das pessoas, comportamento de compartilhar, comportamento de estar próximo do outro, isso nunca muda. Mas ao mesmo tempo, eu digo que hoje o grande lance para as marcas, e é o que eu vou, marcas, pessoas, negócios, quem quer crescer no digital aí,
aí, precisa entender muito esse mundo, né? Que você precisa hoje agradar algoritmos e pessoas. Às vezes você foca só no algoritmo, o que o algoritmo está precisando, mas não lembra que se as pessoas não gostarem antes, o algoritmo não vai de nenhuma forma alavancar teu conteúdo, né? Ao mesmo tempo, também não podemos ser ingênuos, também não adianta só ir lá e fazer o melhor conteúdo, mas não entender o que está performando com os algoritmos. Então, eu trago muito uma leitura viva, né, do que está performando hoje em algoritmos e pessoas, mas o bom é que sim, mudam comportamentos nas sociedades, mas o querer humano não muda, né? A gente, no final das contas, quer ser feliz, quer estar bem, né? Quer ter saúde, quer prosperar, e esse tipo de coisa permeia qualquer sociedade, qualquer marca, né? Então, linkar isso, fazer a tecnologia, seja ela que for, aproximar as pessoas disso, isso nunca vai mudar. Pois é, você acha que hoje, eu estou falando mais de pessoas talvez do que de marcas, mas as pessoas deixam mais as redes sociais usá-las do que usar as redes sociais? Ainda a gente está nesse momento? Com certeza, amigo. Você sabe que tem uma pesquisa do TikTok que é uma pirâmide chamada 1/99. O que é 1/99? Apenas 1% das pessoas produzem conteúdo no TikTok, 99% é audiência. E você tem uma ferramenta ali magnífica de crescimento, né? Você ali é um dos algoritmos aí que mais premia quem produz conteúdo. Então você vê, ainda tem muita possibilidade para quem quer crescer em termos de business mesmo, quanto marca pessoal, marca profissional, enfim, existe esse lance, sim, que as pessoas consomem mais conteúdo do que produzem. E é isso que eu instigo muitas pessoas, né, a mostrar como a gente pode usar as redes sociais para alavancar nossa carreira, nossa vida, enfim, e não o contrário, né, não a gente ficar refém das redes sociais aí, simplesmente deixando elas nos usá-las, né, porque afinal de contas, o que paga a conta das big techs é a atenção das pessoas, né? Quanto mais as pessoas ficarem conectadas, mais os anunciantes ganham, mais as plataformas ganham. É isso que o sistema no sentido de engrenagem quer, né? Daí o que eu instigo muitas pessoas é, cara, se existe um sistema aí comprovado, você tem que guiar a atenção das pessoas também. Você tem que fazer as pessoas enxergarem a tua marca também. Porque isso não é só uma questão de ego, é uma questão de você alavancar aí os teus talentos, o teu negócio, a tua loja, o que tu tiver aí para vender, né? Porque, como eu disse lá no início, vender é o que vai te colocar no próximo nível, né? Exatamente. Falando de marcas, Rafael, já há, na tua opinião, uma evolução no sentido da consciência disso que você está falando, de usar as redes sociais, do próprio marketing digital de forma geral? Você sabe, amigo, que o meu último livro, né, se chama Bem-Estar Digital, que eu trabalho bastante essa questão do como fazer a tecnologia trabalhar para a gente, não o contrário. E foi o livro que menos vendeu. Menos vendeu. E isso eu digo sem nenhum problema, porque mostra o quanto ainda. E eu estou falando aqui de comparativo, tipo, 50 vezes mais, né? O quanto as pessoas se interessam muito mais hoje pela ferramenta do que a própria sua ferramenta de crescimento aqui mental, né? Então, são assuntos aí, a gente tem visto cada vez mais influenciadores falando sobre saúde mental, sobre esse tipo de coisa. Cada vez a gente vai ver mais como uma pauta na sociedade, mas ainda é raro. As pessoas, elas consomem mais algo que traz ali uma dopamina imediata ou uma venda imediata, mas não tanto um autoconhecimento. A gente está vendo essa indústria do autoconhecimento digital, de saúde, crescer mais nos últimos tempos, mas a gente vê ainda mais um olhar, digamos, mais frio. Eu vou usar aquilo para gerar essa venda, para gerar isso naquele momento, mas não enxerga um longo prazo, que é que as redes sociais podem te aprisionar demais, né? Até você sabe que tem um influenciador que eu vi essa semana, Rafa Brito, o nome dele,
enfim, tem milhares de seguidores, né? Ele mostrando quanto ele vai parar de fazer vídeo curto, porque os vídeos curtos estavam deixando ele numa vibe de performance. Ele fazia 4 por dia, né? E 4 vezes por dia ele queria que um batesse o outro, e isso estava sugando total a sanidade mental dele, né? E o quanto hoje ele vai optar por um conteúdo mais, enfim, mais qualitativo e não tão veloz, digamos assim, né? Então é isso que eu faço as pessoas perceberem, que o digital ele é fantástico, mudou minha vida, com certeza, mas ao mesmo tempo, se você deixar, ele te consome 100% do tempo. Isso pode ser um grande problema. A IA chega agora, vai mudar todo o jogo, já está mudando. O que você projeta com a entrada cada vez mais forte da inteligência artificial na sociedade de forma geral, né? E claro, nas redes sociais, enfim, em todo o comportamento humano? Total. Tanto é que pela nossa último papo ali, né? Hoje tem pesquisas mostram o quanto as pessoas usam IA para terapia, para tudo aí na vida, né? Então a IA ela tá real mudando a forma de fazer marketing, a forma que as pessoas se relacionam, a forma que as pessoas consomem. Para te dar um dado assim bem interessante, vou abordar isso na palestra, inclusive. Hoje o que as marcas mais querem é ser recomendados pelo ChatGPT, porque hoje o ChatGPT ele já está quase ali alcançando o Google em pesquisa. Então, antigamente a gente pesquisava tudo no Google, né? Quero uma pizza em Juí, quero, sei lá, né? Era tudo Google. Hoje as pessoas já perguntam para o ChatGPT num nível assim, ó, bem parecido com o Google. Então hoje as marcas querem, nossa, como que eu faço a IA me indicar? Então isso está mudando sim total a forma de fazer marketing, né? E aqui a lição, né, meus amigos, é nunca a gente brigar com a evolução, né? Como já dizia Darwin, né? O ser humano ele tem que se adaptar, né? Adaptação ali. E ainda pegando... Só os fortes sobreviverão? Pegando carona no Darwin, Rafael? Olha, eu acho que não só os fortes, mas os resilientes, né? Os que souberem separar, sabe? Cada vez mais eu vejo essa separação do tipo assim... a separação até fica a dica para o pessoal, e até de horário. Esse horário eu tô total para tecnologia, eu vou estar mega conectado. Não, mas esse horário eu tô totalmente offline, fim de semana, sei lá, totalmente offline, porque se você não fizer essa separação, eu costumo dizer que o cérebro, né, isso tem pesquisas mostrando, o cérebro, ele não diferencia as suas experiências reais e virtuais, se confunde tudo. Então você começa a achar que está vivendo e só naquela dopamina virtual, né? E isso é muito perigoso. Então, acho que quem sobreviverá vai ser quem saber fazer essa separação muito forte, né? Eu digital aqui eu vou usar para me alavancar no meu trabalho, nisso, naquilo, mas agora é momento de eu cuidar de mim, offline total. Você vai estar conosco aqui no dia 17. Eu queria que a gente terminasse aqui, antes do quadro existencial, claro, a nossa conversa com você, dando uma palhinha, sabe, com aquele gostinho de quero mais para ficar para o dia 17, para quem está nos ouvindo agora, sobre o assunto marketing digital que você traz aqui no Campus Fashion no dia 17 de setembro. Pois é, pessoal, como eu tenho falado para vocês aí, as oportunidades que foram surgindo no meu caminho, eu devo tudo ao marketing digital, gente, que é, no final das contas, né, usar o digital aí para alavancar o nosso propósito, aquilo que a gente tem para vender para o mundo. No meu caso, como eu contei para vocês aqui, é questão de compartilhar conhecimento, compartilhar, enfim, como alavancar marcas no digital, mas daqui a pouco você pode ser como alavancar o teu artesanato, como alavancar as vendas da tua loja, como você profissional aí, sei lá, seja um personal, seja uma profissional
de qualquer área, né? Você tem que entender que as oportunidades estão onde está a atenção das pessoas. Não tem outro jeito. Quem aparece mais do jeito certo vai ter mais oportunidade. E é isso que as marcas, e quando eu falo marcas tanto pessoais quanto corporativas, às vezes não entenderam ainda. Eu vou planejar, eu vou ali estar uma vez por semana na rede social. Meu amigo, teu concorrente está lá 4, 5 vezes. No final, é jogo de lembrança de mente. Tem um exemplo que eu sempre dou da Coca-Cola, né? Coca-Cola, por mais que seja uma das maiores empresas do mundo, cada final do ano Coca-Cola faz comercial de Natal, né? Você tem aqueles comerciais de Natal muito lindos da Coca-Cola. Porque ela sabe que se eu não repito aquilo que eu sou, aquilo que eu vendo, as pessoas não lembram. Então, a reputação é repetição. Eu preciso usar as redes sociais para repetir o que eu vendo. Do contrário, as pessoas não vão lembrar da tua marca, né? Estar na lembrança do outro é muito importante para você vender mais. E daí, aqui trazendo, até pegando um gancho no nosso último bloco, que eu costumo dizer que se você tem, inclusive, algo que ajuda as pessoas, que melhora a vida das pessoas, é até um pecado você deixar aí guardado para poucas pessoas, na verdade. Imagina você tem um produto, um serviço aí que pode ajudar alguém e você está deixando aí parado, ninguém está vendo isso. Então, é muito nesse lance que eu ensino, mas daí entrando na parte técnica mesmo, né? Como a gente usar aí o que a gente tem hoje de vídeo curto, de todas as redes, né? Pensando muito em alavancar o que tu tens de melhor aí, seja um produto, seja um serviço. Exatamente. Vamos para o quadro existencial agora para a gente finalizar o Encontro Casual, Rafael? Bora! Começando com qual é o maior sonho atual do Rafael Terra? Meu maior sonho hoje sendo sincero, é envelhecer bem. Cara, é envelhecer bem, né? Aquele momento, fiz 40 anos esse ano, eu quero chegar aos 50, aos 60, tipo, com saúde, com paz mental, com sonhos realizados, família bem. Eu acho que esse é o grande sonho. A coisa mais bonita que o Rafael Terra já viveu? Mais bonita? Eu acho que Natal em família é muito bonito. Quando você está ali no final do ano, você vê a família reunida, é uma coisa muito bonita. Eu valorizo muito Natal, quando você enxerga ali a família bem reunida. Não sei se há mais, mas uma das coisas que eu valorizo bastante. A coisa mais triste que o Rafael Terra já viveu? Perda da minha avó, com certeza. O que é a morte para o Rafael Terra? Inevitável, amedrontadora, mas ao mesmo tempo segura a gente com o pé no chão, né? E encoraja. No final das contas, eu tô vendo hoje a morte muito como encorajadora, no sentido de, cara, se vai acabar, a gente tem que deixar uma marca boa nesse mundo, né? Se vai acabar, a gente tem que deixar alguma coisa, né? E para finalizar, o que é a vida para o Rafael Terra? A vida nada mais é do que a nossa criação. Se a gente não criar nada, não vai acontecer nada, não. Eu sou bem fã do Sartre nesse sentido, né? A gente é o que faz da vida, com certeza. Se a gente não fizer nada, não vai acontecer nada, não. Mas nós fizemos aqui um belo programa com o Rafael Terra, que é nosso convidado aqui do dia 17. Repito, compre lá o seu ingresso, não só para o dia 17 com o Rafael, mas para o restante da programação do Campus Fashion, que acontece a partir do dia 11 aqui no campus da universidade, com a Noite Fashion no dia 11, o Rafael Terra no dia 17 e a Madeleine Miller no dia 23. Plataforma Simpla, você compra lá o ingresso para participar do Campus Fashion. Rafael, muito obrigado pela tua presença aqui no Encontro Casual, trazendo um pouquinho, claro que é um pouquinho, né? Uma vida tão cheia de experiências aí e de um trabalho tão exitoso como é o teu. Daria para fazer 3 programas aqui do Encontro Casual, mas a gente deu com certeza uma palhinha, um pouco do que você vai trazer também aqui no dia 17, conversando com as pessoas aqui no Campus Fashion. Obrigado mesmo pela presença e claro que além de agradecer, eu quero que você anuncie as 2 últimas do programa de hoje, as 2 últimas músicas.
Eu que agradeço, foi ótimo o papo. Aguardo vocês no dia 17. Eu vou finalizar com. Eu até botei para o pessoal, seria injusto se eu não escolhesse uma da Lana Del Rey, gosto muito. É o contrário do que o pessoal pensa, Lana Del Rey não é depressiva, não, gente. Lana Del Rey é muito boa as músicas dela. E também, para finalizar, uma mais festiva aí, Avicii. Sou fã do Avicii, acho que o cara deixou coisas fantásticas aí, escolha a minha preferida dele. Muito legal, Rafael Terra, nosso convidado aqui. Ficamos por aqui do Encontro Casual. Volta no próximo final de semana. Obrigado, Rafael. Valeu! Valeu! Um abração.